Dou graças fé, porque não tenho agora no momento fé o suficiente para crer no Senhor. Crer que o Senhor vai curar o meu filho, a minha filha. Então, como eu sei que eu creio e como saber o grau da minha fé? É só você olhar para aquilo que você tem feito em Cristo Jesus. Pelo modo como você tem pregado o Evangelho, se você tem vergonha ou não tem, se você prega ou não prega, se você ora ou não ora, lê a Bíblia ou não lê. Todos esses são sinais humanos que Deus nos deixou para que nós ficássemos sempre vigilantes a respeito de nós e também a respeito das outras pessoas. Então, pensando nisso, Paulo vai escrever algumas características de como nós podemos viver de forma atuante ou de forma eficaz, pensando a palavra do Senhor. E em primeiro lugar, nós vemos que Paulo escreve destacando na pessoa de Filemon o seu amor que é eficaz, ou o seu amor que é atuante. Olha só o que ele começa dizendo no verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor
e aí a gente pula, que a gente vai falar em seguida sobre a fé, do teu amor que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Esse amor aqui que Paulo nos traz, não é o amor que nós conhecemos no estado de Goiás por meio das músicas sertanejas. As músicas sertanejas nos ensinam que o amor, ele é recíproco. Ou seja, você deve amar uma pessoa quando ela te ama. Da mesma forma, você deve trair a pessoa se ela te trai. É o amor que as pessoas cantam. Às vezes, você está ouvindo e a música é tão absurda nesse sentido, que você pergunta para a pessoa, você está ouvindo o que você está cantando? Não, mas eu gosto da melodia, gosto do toque. Então, as pessoas cantam e isso fica na cabeça. Não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes não de escutar, mas ouvir o vizinho escutando aquela mesma música o dia todo, e aí você se pega cantarolando aquele trecho de uma música, e aí você, Senhor, misericórdia dessa letra, eu não creio nisso não. Eu não acredito que eu devo trair quando a pessoa me trai, que eu devo dar o troco. Pelo menos como cristão, eu não devo pensar nem agir dessa maneira. O amor que Paulo está falando aqui é o amor semelhante ao amor de Deus por nós. Se o amor de Deus por nós fosse consequência do modo como nós somos para com Deus, certamente essa hora já não haveria criação, já não haveria humanidade, todos nós já estaríamos no inferno eternamente. Mas o amor de Deus, ele é o amor que não aguarda a nossa resposta para que Ele então nos trate conforme nós tratamos a Deus. A Bíblia fala lá na carta de Romanos que Deus nos amou e entregou Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos e tínhamos prazer em pecar contra o Senhor. Se você, pensando relacionamento, pensando casamento, pensando namoro, você continuaria amando a pessoa se ela fosse a sua inimiga, o seu inimigo, se ela tivesse prazer em te fazer o mal, em te roubar, em inventar mentiras a seu respeito, você continuaria amando essa pessoa? A Bíblia diz que sim, como cristãos nós devemos continuar amando. E o amor que Filemão tinha aqui era o amor para com o Senhor Jesus Cristo e um amor para com os santos. No Novo Testamento, essa palavra santos não é a mesma que nós usamos para Santo São Paulo, São Pedro, São João, Santa Clara, não é o mesmo significado. Os santos aqui que a Bíblia traz somos nós, ou seja, santo significa aqueles que foram santificados ou aqueles que foram separados por Cristo para Deus. Então, nós fomos separados do pecado para que no mundo que há pecado possamos viver diferente, possamos viver em santidade. Então, o amor dele, em primeiro lugar, era para com Cristo Jesus. E aí, Jesus Cristo vai resumir os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor a Deus significa um comprometimento total, uma confiança no Senhor. O que significa amar a Deus? É você confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e permanecer no Senhor. Isso é amar. E Cristo disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ao contrário, se vocês não me amam, vocês não irão guardar os meus mandamentos. Às vezes a gente pensa que é o contrário, que nós, amando ao Senhor, cantando, nos emocionando, dizendo eu te amo, Senhor, é que nós amamos a Cristo. E obedecer é opcional, mas é no obedecer, é no viver como Cristo se agrada, como Deus se agrada, que nós amamos ou demonstramos o seu amor.
quando nós pensamos aí criação de filhos, a gente vê isso muito claramente. Quando o filho é obediente, geralmente é quando ele ama os pais. É quando ele entende, ou pelo menos aceita que aquilo, as orientações que os pais estão passando é o melhor para ele. Então, pai, mãe, eu confio em vocês e por isso eu vou obedecer. Porque eu sei que vocês não querem o mal, pelo contrário, vocês me amam. Então, amar a Deus significa, então, obedecer. E resistir às perseguições, resistir nos momentos de tentações, permanecer em Cristo Jesus. E o amor ao próximo, como nós falamos um pouco no domingo passado, o próximo é o próximo geograficamente de você. É aquele que está mais próximo de você, que pode ser alguém que você gosta muito e uma pessoa que você não gosta muito. Pode ser alguém que é bem vista por toda a cidade e pode ser alguém que a cidade odeia, mas que você tem a oportunidade de ajudar. E aí, meus irmãos, entra se nós amamos a Deus, nós também amaremos ao próximo. A Bíblia fala, se nós não amamos ao próximo que nós vemos, nós não amamos a Deus que nós não vemos. Então, perceba que tudo está interligado. A nossa vida não é separada. Eu amo a Deus, ok, eu amo ao próximo. Não, é uma coisa só diante de Deus, porque tudo procede da vontade dEle para conosco. E do modo como Paulo nos escreve, é dessa maneira que Filemão agia. É claro que ele não era santo no significado de ser perfeito, de ser como Cristo, sem pecado. Não é isso que Paulo está falando. Mas naquilo que ele tem conseguido, naquilo que ele está dependendo do Senhor e desenvolvendo, atuando, como nós falamos, ele tem amado ao Senhor e ele tem amado aos irmãos. Não é uma coisa mirabolante. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e espera super-heróis. Mas na verdade eles eram pecadores como nós, fracos como nós. E às vezes tinham medo que você não tem. E nós temos medo que eles não tinham. Mas em tudo, nós somos semelhantes a qualquer outro personagem, com exceção de Cristo, que está na palavra de Deus. E por isso, dependendo do Senhor, buscando o Senhor, Ele também nos capacitará para amar a Deus e amar ao próximo. Em segundo lugar, Paulo vai falar então de uma fé que é atuante, de uma fé que é eficaz. E aí os mesmos versículos, mas agora pulando a parte do amor, então ele vai agradecer, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Quando nós pensamos na fé, muitas pessoas, mesmo que com toda a boa vontade, com todo o zelo possível que ela tem naquele momento, muitas vezes a gente ouve as seguintes frases: você precisa ter fé que tudo irá ficar bem. Não sei se os irmãos já ouviram ou já falaram. Outra que é muito comum: você precisa ter fé que tudo irá passar. E uma última, que essa talvez seja a mais falada: você precisa ter fé em sua fé. Por mais que a pessoa tente nos animar, nos exortar, tenha fé, vai ficar tudo bem, não soa correto quando nós comparamos com aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque todas essas três frases não levam em consideração ter fé em Deus, em Cristo Jesus. Ter fé na fé, ou seja, você não precisa crer em Deus, você precisa ter algo que você chame de fé, ou acreditar que tudo irá ficar bem, que é diferente de crer que Deus está conduzindo todas as coisas para que fique tudo bem. Então, às vezes, naquela pressa de dizer algo para a pessoa, nós acabamos não dizendo aquilo que nós deveríamos dizer. Você precisa confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é um sacrifício, não é algo que vai te dar
nenhum fardo ou peso, mas que vai te dar refrigério. Não é crer que vai ficar tudo bem. Porque e se não ficar? Onde você vai buscar o próximo refúgio? No Senhor, a Bíblia vai nos ensinar que mesmo que não fique tudo bem, está tudo bem porque o Senhor está conosco. Quando nós vemos várias passagens onde parece que está o caos, e aí sempre a Bíblia mostra, olha, o Senhor está conosco, então, olha, eu não temerei coisa alguma. O Senhor é meu pastor, então mesmo se eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ou como Isaías fala, diante do povo que está assustado, porque não sabe o que vai acontecer no futuro, indo para a Babilônia, ele escreve, Isaías capítulo 41, verso 10, não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Então, mesmo que não fique tudo bem, e nós, meus irmãos, precisamos ter essa convicção de que as coisas não vão ficar tudo bem. Deus tem nos dado refrigério, graças a Deus. A pandemia, a gente vê pelos gráficos que está estabilizando, caminhando para o fim. Foi muito calor, veio a chuva, refrigerou, né? Cada estação está dando seus frutos pela graça do Senhor. Nós ficamos enfermos, alguns irmãos aí ficaram com Covid, suspeita de Covid, suspeita de dengue. Mas mesmo assim, Deus nos trouxe momentos de bonança, momentos em paz. Mas até que Cristo volte, nem sempre as coisas vão voltar a ficar bem. E a cada dia que passa, a gente precisa nos lembrar que mais difícil será voltar a um momento de bonança. Porque a volta de Cristo a cada dia se aproxima. É claro que eu não estou falando que não irá voltar momentos de bonança para todos, mas para nós cristãos. A Bíblia dá a entender, pelos textos que descreve a respeito do final dos tempos, que as coisas vão ser muito bom para os incrédulos. Eles vão casar, dar-se em casamento, vão ter perspectivas, mas os cristãos vão ser perseguidos, traídos pelos próprios de casa, levados, de sinagoga em sinagoga, que é no sentido de ser questionado por que você crê, em quem você crê. Então, para os cristãos não irão ficar tudo bem, ainda que estará tudo bem, porque o Senhor está conosco. Como Estevão colocou diante ali dos fariseus e daqueles religiosos, mesmo sendo apedrejado, sentindo toda a dor em todo o seu corpo, ele teve o socorro do Senhor para ver Cristo assentado à direita de Deus e dizer, Senhor, perdoe esses daqui, porque eles também não sabem. Ou mesmo dizer, olha, eu estou vendo Cristo. E Ele está assentado à direita de Deus. Então, ter paz em momentos de tribulações, em momentos de dificuldades, adversidades. E essa fé que Paulo escreve aqui, é a fé que está baseada não naquilo que vai acontecer, o destino vai nos proporcionar, mas a fé de que Deus está no controle de todas as coisas. E a fé aqui, ela tem um conteúdo, ela não é vazia, fé na fé. A fé que Paulo está falando aqui, em Cristo Jesus, ele faz essa, de propósito para enfatizar fé que tens para com o Senhor Jesus, essa fé tem um significado de Filemão crer que Cristo ressuscitou. Talvez a maior base da nossa fé, ou certamente a maior base da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, como Paulo diz, somos os mais infelizes de todos na face da terra. Então, qual é a nossa fé em Cristo? De que Ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que está vivo agora e reina e reinará eternamente. Se você crê nisso, meus irmãos, o céu pode cair e a terra se abrir, que nós estaremos confiantes de que o nosso Rei vive, e de que porque Ele vive, nós também viveremos. Como nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Muito mais do que isso, se Ele vive, ainda que eu morra, eu viverei.
porque o meu Senhor, Ele vive e Ele reina. Então, qual então é o modo de crer? O modo de crer é semelhante ao amor, que é o quê? Nós demonstramos que nós cremos em Cristo quando nós permanecemos na palavra de Deus. Quando nós confiamos, quando nós não somente estamos, mas permanecemos e caminhamos na fé. Caminhamos nessa mensagem. Meus irmãos, é difícil. Como Marta e Maria desfrutou ali quando Jesus estava em sua casa, há muitas distrações. E por várias vezes, as preocupações dos nossos afazeres, do nosso trabalho, criação de filhos, educação de filhos, casamento, amigos, eleição, tudo isso tira, ou pelo menos faz, como diz o nosso diácono Isaías, faz com que nós barbeiremos a nossa fé. Ou seja, perdemos o rumo de como nós deveríamos caminhar. E aí a gente começa a andar por caminhos tortuosos e estranhos. E nós sabemos disso. Tanto que, certamente, a gente fica com o Espírito Santo falando ao nosso coração: aqui não é o caminho que você deveria estar andando. Você não deveria estar falando sobre isso, ou pensando dessa maneira. O Espírito Santo, ele conduz as nossas vidas. Ele é aquele que Cristo nos deixou para que nos conduzisse até a volta dele. Então, é essa fé. E a fé que Paulo fala que Filemão tem para com os santos, ele age sem hipocrisia. Não sei se os irmãos já viram, ouviram ou testemunharam, ou se já passou por isso, talvez, de você fazer algo para alguém, não porque você quer, ou porque você está amando, ou você está amando ao Senhor, mas não tem outro jeito, então eu faço. Mas terminou o tempo ali que eu preciso estar ali, estou fora. Ou seja, como Paulo vai escrever também, e o próprio Cristo fala sobre isso, se nós fazemos algo por obrigação e não por amor, é como se nós não tivéssemos feito. Porque nós não fizemos com a motivação correta, né? Com a motivação adequada. Eu lembro, na igreja presbiteriana lá em Goiânia, de um adolescente que começou a frequentar a igreja, e aí teve a reunião dos adolescentes, nessa época eu ainda fazia parte dos adolescentes, e aí a gente programou. E ele ficou responsável por abrir a igreja. Sim, destrancar a igreja, igual a gente falou, né? Domingo passado. E ele ficou responsável por abrir a igreja. E aí era só abrir mesmo, não era preparar nada, era só abrir a igreja para que quem fosse chegando mais cedo já pudesse entrar e não ficar na rua. E ele ficou tão feliz de apenas ter que abrir a igreja, porque ele via sempre os presbíteros, os diáconos e o pastor com a chave. Então, naquele momento, ele, com a chave da igreja, ele sentiu uma baita responsabilidade. Eu estou com a chave que abre o lugar onde o povo de Deus se reúne. E aquilo, eu acredito que ele deve ter guardado essa chave, mais bem guardado do que um diamante, né? Porque para ele foi um privilégio e tanto poder abrir a igreja. E coisas simples, para algumas pessoas, são coisas extremamente valiosas, né? E para outra pessoa já ter que abrir igreja, não tem outra pessoa para fazer isso, né? Então, já é uma atuação hipócrita, porque não é em amor. Perceba que ligar o filtro lá na tomada, trocar a pilha do relógio, tudo isso, meus irmãos, a gente pode fazer em pecado ou em piedade. Nós podemos fazer a mesma coisa, glorificando a Deus ou dando um mau testemunho da palavra de Deus. E para nós, às vezes, é só trocar a pilha. Mas, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o privilégio de trocar a pilha para que o povo de Deus saiba o tempo certo.
o horário certo, que começa e que termina o culto. Então, isso é bom. E isso feito em fé faz para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai escrever também a respeito da nossa comunhão com o povo de Deus. Olha só o que ele continua dizendo. Verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então, ele age em amor, ele age em fé e agora também ele age por meio da comunhão que ele tem com os irmãos. E essa comunhão aqui, ela é muito mais do que reunirmos aqui, nos vermos, falarmos, contarmos piada, rir junto, chorar, se às vezes for preciso, e ir embora. Essa comunhão, ela pode envolver recursos financeiros ou não. Lembra quando a igreja de Atos começou a crescer, quando a Bíblia fala que foi acrescentados 3.000 num só dia e que a cada dia o Senhor ia acrescentando, e lá fala que os irmãos começaram a vender o que tinha e quem tinha necessidade eles davam, doavam, ajudavam, socorriam. Ainda que não seja nesse contexto, porque Paulo vai escrever, como nós vimos, algumas décadas depois, mas o que eles fazem aqui é entender que a nossa comunhão, ela passa também por aquilo que nós precisamos financeiramente. Olha, você vai visitar alguém e a pessoa fala, eu estou passando por necessidade. Aí você ora com a pessoa e fala, Deus te abençoe, e vai embora. Fala assim, olha, isso não é fé. A fé, você ora com a pessoa, mostra para ela que ela depende do Senhor, que o Senhor providencia, mas você também ama a pessoa. E se necessário for, você reparte aquilo que você tem em casa para que a pessoa que não tem nada possa ter o mínimo possível. Então, como nós falamos, e aí a gente vai começar a falar sobre isso a partir da próxima pregação, sobre essa questão de valores, mas Filemão provavelmente era um homem rico, porque ele tinha escravos, no plural, ou pelo menos Onésimo. E pelo que nós sabemos daquela época, ter um escravo custava muito, e muito dinheiro. Então, provavelmente ele era um homem rico, que recebe a igreja em casa, como nós estudamos domingo passado, verso 2. A igreja de Colossenses se reúne na casa de Filemão. E por meio daquilo que ele tem, dos seus bens materiais, das suas propriedades, ele tem servido por meio da comunhão. É claro que na comunhão, não é todo dia, não é todo domingo que a gente levanta a oferta, como nós levantamos outras vezes no passado, para montar uma cesta básica, para pagar o aluguel, para socorrer uma pessoa. Mas quando é necessário, se nós não fazemos, é aquele exemplo da igreja em Apocalipse, que Cristo está lá do lado de fora batendo, nos mostrando que, gente, vocês estão aí reunidos pensando que estão em meu nome, mas vocês me deixaram do lado de fora. Vocês se reúnem com o pretexto de adorar o meu nome, mas o modo como vocês vivem o Evangelho, o Salvador de vocês está do lado de fora da igreja, né? Então, quando é necessário, nós devemos agir. E Filemão possivelmente era alguém que não era mesquinho nesse sentido de entender que o que é dele era dele. Provavelmente, meus irmãos, ele entendia que aquilo que ele tinha foi o Senhor que deu, e não só o deu para ele, mas para que ele tivesse condições para ajudar outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes aquilo que você tem de sobra, às vezes Deus vai usar uma pessoa para ir até você pedir ajuda, porque você não está precisando daquilo. E outra pessoa está desesperada atrás daquilo que está sobrando, e às vezes até perdendo nas nossas casas. Então,
É essa comunhão eficaz, que nós amamos uns aos outros, socialmente falando, mas amamos também com os nossos bens, com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, que não é nosso, mas pense que o Senhor te confiou. Por exemplo, a casa que nós temos, o carro que nós temos, as vaquinhas, a fazenda, as galinhas, os pés de alface, tudo que nós temos e tudo que nós somos é de Deus. E quando nós entendemos isso, nós não apenas deixamos de ser mesquinhos, mas a gente cuida melhor. Por exemplo, se eu entendo que os animais que eu tenho são do Senhor e que Ele me confiou para cuidar, dificilmente no dia que estiver chovendo, que eu tiver que ir lá levar ração, alimentar, cuidar, eu vou ter preguiça. Porque, Senhor, me dê força, Senhor, para cuidar daquilo que o Senhor me confiou. É uma outra visão. É uma outra visão que nós possuímos. É do Senhor e Ele me confiou. Por isso que a Bíblia chama nós de administradores, que podemos ser fiéis ou infiéis. A comunhão nossa, a vitalidade da nossa fé passa por isso. Passa pelo modo como nós cuidamos das nossas finanças. Porque é através também das nossas finanças que nós adoramos a Deus. A gente já falou aqui na igreja que não é com dinheiro que nós adoramos ao Senhor. Um dinheiro importante, assim como foi naquele tempo. E nós sabemos o lugar dele. Por isso que nós não falamos na igreja presbiteriana de dinheiro atrás de dinheiro. Porque nós sabemos o lugar do dinheiro. E nós sabemos o lugar de Deus. Que Ele provê todas as coisas, que Ele usa recursos, nos usa, mas também pode não usar nada disso e fazer tudo funcionar. Mas se Ele nos colocar a responsabilidade de usar os nossos bens e até as finanças da igreja para o reino de Deus, nós estamos à disposição, Senhor. Envia-nos a fazer a Tua vontade. Então, Paulo destaca essa terceira característica. E por fim, para encerrar, Paulo vai destacar também que Filemon atuava por meio daquilo que ele levava como refrigério aos irmãos. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O refrigério aqui, o conforto que Filemon, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, tem concedido ou tem contribuído para que os irmãos tenham esse refrigério, a gente percebe que tem a ver com prover alívio nas aflições, socorro por algum tipo de miséria que a pessoa esteja fazendo. É esse tipo de socorro, é esse tipo de refrigério. É dizer, o Senhor está cuidando e reinando sobre todas as coisas, mas também eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, à tua disposição. Nós tivemos, como igreja, o privilégio e oportunidade de ajudar uma família a pagar o aluguel. Vocês irmãos lembram disso? Nós estávamos reunidos há cerca de um ano atrás e soubemos de uma família, por meio daquela programação que nós tivemos em julho, de que já estava atrasado o aluguel cerca de 2 meses e não tinha perspectiva nenhuma de pagar aluguel, não tinha comida em casa. E aí nós ficamos sabendo disso, como uma pessoa só não ia conseguir fazer tudo isso, pagar 3 meses de aluguel, fazer compra. Nós compartilhamos. Meus irmãos, tem uma família que está precisando. E aí, meus irmãos, foi um momento único nas nossas vidas. Poder não apenas ver pessoas contribuindo, mas poder ver pessoas alegres e emocionadas e com fé no Senhor, contribuindo para com a pessoa que não tem nada. E às vezes nós, em nossa bonança, nem lembramos que podemos passar por dificuldades.
o refrigério aqui, e aí foi quando nós levamos a notícia, juntamente com os recursos financeiros, a compra. Eu acho que a gente recebeu doação até de séries de verdura. Eu acho que foi tanta verdura que a pessoa dava para ver um verdurão na porta da casa dela. Mas a gente vê assim, a alegria e a gratidão ao Senhor daquela família de, puxa, eu não imaginava que vocês iriam fazer isso por nós. É o refrigério. E a pessoa poder dormir com a paz e o refrigério de que amanhã as minhas filhas, eu e meu marido teremos o que comer. Meus irmãos, isso aí não tem preço. E nós temos a oportunidade de fazer isso. O refrigério aqui que Paulo fala então é de que Filemon, e aí ele se dirige a Filemon porque ele usa irmão. Lembra que eu falei que ele escreve uma carta endereçada a Filemon, mas essa carta era lida na igreja, para que todos ouvissem. Então, como nós comparamos, domingo passado, alguém está lendo, talvez o próprio Filemon lendo, diante da igreja, e toda a igreja ouvindo, principalmente nas referências que Paulo faz especificamente a Filemon. E ele diz, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, dos irmãos, tem sido reanimado por teu intermédio. Seja o que for que Filemon ali estava fazendo, aqueles irmãos estavam recebendo conforto, estavam recebendo refrigério. Eu passei por uma experiência que aí já não tem a ver com recursos financeiros, passei também por experiências como essas, mas essa foi algo simples e que eu quero trazer para os irmãos para que nós compreendamos que nem sempre precisa de coisas grandiosas, mas coisas simples, mas que usado pelo Senhor, meus irmãos, impacta a nossa vida, a vida toda. Eu fui ser avaliado pelo conselho lá da igreja que eu congregava para que eles me permitissem ou não ir para o seminário. E aí eles fazem perguntas se eu creio em Jesus Cristo, como que é a minha vida, o que eu penso sobre determinados assuntos e tudo mais. E aí foi uma reunião um tanto quanto longa. Eu não soube o resultado na hora, soube no outro dia que aí eles iam decidir. E aí, como eles iam tratar de outros assuntos, porque era a reunião do conselho, eles me liberaram para voltar para casa. E aí no outro dia eu soube, E aí coincidiu de ser na semana que tinha reunião de oração, que era de segunda a sexta. Essa reunião não lembro do dia da semana que foi exatamente, mas no outro dia, que eu já estava sabendo que o Senhor tinha permitido que eu fosse para o seminário, quando eu cheguei no culto à noite, na reunião de oração, um dos presbíteros trouxe escrito num papelzinho uma referência bíblica, Isaías 41:10. E aí ele me entregou aquele papelzinho. Na hora eu não conseguia lembrar da referência. Aí eu sentei lá, falei a Bíblia, e aí o texto que o Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo. Meus irmãos, isso até hoje me marca. Até hoje, quando eu lembro, e quando eu passo por alguns momentos de Senhor, o Senhor mesmo me queria aqui em Itapaci, o Senhor mesmo queria que eu fizesse a tua obra aqui. Por quê? Porque às vezes a gente, nos nossos planejamentos, nos parece que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. E aí a gente questiona nós, Senhor? Talvez o instrumento aqui esteja estragado. É comum, infelizmente, a gente duvidar daquilo que o Senhor está fazendo e pode fazer, olhando para nós mesmos. E aí, toda vez, meus irmãos, mesmo sem eu querer, o Senhor me lembra dessa passagem, Isaías 41:10. E aí, meus irmãos, é um refrigério assim, instantâneo. Eu estou agitado e aí tenho paz. Senhor, muito obrigado por estar aqui. O Senhor queria que eu estivesse aqui e eu amo estar aqui, amo esse lugar, as pessoas, a igreja, amo estar aqui. Então, escreveu no papelzinho, colocou na Bíblia e falou assim, Júnior, depois você lê. E até hoje me traz refrigério.
Então, aquilo que nós fazemos, às vezes falamos alguma palavra para alguma pessoa e para nós é algo tão simples, olha, o Senhor proverá. Às vezes a gente está tão acostumado a falar isso que vira até um automático. O Senhor proverá, o Senhor proverá. E aí a pessoa nunca ouviu aquilo, o Senhor proverá? O Senhor proverá. E aí ela chega em casa, e aí talvez o marido ou a esposa foi despedida do emprego, e aí o que a gente vai fazer? Senhor, eu não sei, mas a pessoa me falou que o Senhor proverá. E aí, meus irmãos, a bonança está acontecendo, mas eles entendem que o Senhor vai prover, né? Que o Senhor está com eles. Então, Filemon é descrito agindo dessa forma. E nós também podemos agir. Filemon não era perfeito nisso. Se nós concluirmos isso, nós não estamos compreendendo o que o Evangelho quer nos trazer. A palavra de Deus nos mostra pessoas que buscaram cada dia mais o Senhor, viviam uma vida íntegra, mas que tinham suas fraquezas, tinham suas falhas. E uma delas é o próprio motivo de Paulo escrever a carta a Filemon, porque ele está escrevendo, intercedendo pela vida de Onésimo, que é escravo de Filemon, mas que agora conheceu a Cristo, creu em Cristo, e que Paulo escreve então para Filemon, olha Filemon, ele fugiu de você sendo seu servo, sendo seu escravo, provavelmente ele te roubou alguma coisa, e agora eu estou te devolvendo ele, não como escravo, mas como irmão em Cristo. E eu espero, Filemon, que você faça muito mais do que eu estou te pedindo. Meus irmãos, Paulo escreve a Filemon com esse intuito, para que Filemon perdoe Onésimo, receba Onésimo como irmão caríssimo em Cristo Jesus e até mesmo permita, se possível, que ele contribua para a obra que Paulo tem desempenhado. Então, todos nós, buscando no Senhor, com a graça de Deus, podemos ser atuantes na nossa fé. Essa é a carreira que está proposta para nós, sermos atuantes. Quando nós pararmos de ser, nós vamos enfraquecendo na fé, parando de dar fruto, e aí, como Cristo disse, provavelmente nós já não permanecemos nele, ou nunca estivemos nele. Então é a cada dia, meus irmãos, esse cuidado, esse zelo. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia, para nos perdoar, se não estamos sendo atuantes, para nos fortalecer, para que sejamos, para que nos conduza, para que saibamos como agir em cada situação, em cada momento das nossas vidas.